Há quem acredite que as manifestações de junho de 2013 mudaram o Brasil, ou pelo menos que mudaram a percepção que o brasileiro tem do seu próprio país. Você foi um brasileiro que foi às ruas, que torceu por quem estava nas ruas, ou que simplesmente achou que aquilo era apenas mais um fato corriqueiro que passaria, como tudo passa nesse país? O fato é que aconteceram as manifestações e muita gente foi às ruas. O fato é que o Brasil teve que voltar a ver gente na rua manifestando e reclamando seus direitos. Para tentar entender o que é esse país depois das manifestações de junho, talvez um fato histórico que será muito estudado no futuro, eu convidei aqui o professor Marco Antônio Villa, historiador. Doutor Villa, bem-vindo uma vez mais aqui a esse canal de comunicação da FEComércio. O senhor acha que o Brasil ficou diferente? Está em processo de transformação ou é esse mais um fato corriqueiro apenas em que houve uma manifestação, mas ela não iria tão longe ou não vai tão longe? Olha, eu acho que não é nem que houve uma mudança estrutural, nem uma mudança conjuntural e nem que não foi nada. Foi um mero acontecimento. Não, eu acho que tem de colocar... As manifestações de junho, elas ocorreram de forma surpreendente. É importante lembrar que elas começam lá em Porto Alegre, na verdade, depois passam por Brasília, Distrito Federal, pelo Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, e tem também em São Paulo. Em São Paulo tinha razões um pouco mais particulares, que envolviam razões de ordem política, envolvendo a sucessão, agora em 2014. Nas outras cidades, nem tanto. O eixo, especialmente em Brasília e no Rio de Janeiro, era a questão dos gastos da Copa, tal. Era a questão central da corrupção. Agora, aquilo foi muito positivo. Eu acho que, de um lado, acabou com aquela ideia um pouco primária de que estava todo mundo achando que nós estávamos às portas do paraíso. O Brasil ia tão bem, crescendo a 1%, 2% ao ano, 2,5%, 3%, mas ia maravilhosamente bem no discurso. E todo mundo estava satisfeito com os hospitais, com a educação, com o transporte, com a segurança. O Brasil era uma espécie de paraíso terreal. E aí caiu-se na real, que não era nada disso, né? Bastou uma outra manifestação, aquele castelo de cartas ruiu. Então, nesse sentido, foi positivo. Mostrou que as ruas é um espaço de manifestação. Infelizmente, no decorrer das manifestações, ocorreram os episódios lamentáveis dos chamados black blocs e tal. Mas, se a gente fazer um saldo disso tudo, fazer um balanço, elas foram muito mais positivas do que negativas. Elas deram um sinal de que a população estava insatisfeita, e as pesquisas mostraram isso, que querem mudança, e que as ruas é um espaço, não adianta ficar só reclamando individualmente e tal, mas tem de ir à rua manifestar, e de uma forma apartidária, não apolítica, mas apartidária e não instrumentalizar. Fazer o seu cartaz e mostrar. Então teve momentos ali, que eu acho que foram momentos extremamente emblemáticos da insatisfação em relação ao estado que nós vivemos. Eu tive, até eu tinha participado evidentemente das diretas já não, que eu era muito menino, mas do Fora Collor sim. Sim. Eu já estava na faculdade nessa época, eu me lembro. E quando fui estudar esse assunto, até para dirigir o Orgulho de Ser Brasileiro, um documentário que eu queria discutir o assunto e por isso ele foi concebido, as pessoas, quando assistiam o filme, perguntavam por que a gente não vai mais às ruas. E aí usavam aquela tese da mansidão bovina do povo brasileiro. Eu vou fazer por partes essa pergunta. O senhor acha que a mansidão bovina já não existe mais? Ou deixou-se de ter um pouco dessa mansidão de reclamar de nada ou, no máximo, reclamar do boteco do lado? Nós não temos tradição de grandes mobilizações na história do Brasil. Nós tivemos momentos de mobilização, como foi o abolicionismo na segunda metade da década de 80 do século XIX, como nós tivemos, mesmo em 1930, em certo momento do ano de 30, como nós tivemos em 1945, como tivemos em 32, não só em São Paulo, mas em boa parte do Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, nos acontecimentos que levaram à Revolução Constitucionalista, tivemos entre 63 e 64, tivemos em 68, mas tivemos em 83, 84, quando a campanha das diretas, né? Então, talvez seja a que mais, essa e a Fora Collor, seja das mais recentes, é verdade. Porque depois do Fora Collor não teve nenhuma outra grande. Desde 92. A exceção dessa de junho agora, claro. Excetuando essa, é verdade. Então, nós, na verdade, são momentos, são uma espécie de flashes muito rápidos, mas, na maior parte das vezes, não conseguiu-se
extrair desses momentos de mobilização, de participação popular, uma espécie de caldo que levasse à transformação de uma ordem social, econômica, não no conjunto dela, mas ao menos em fração dela, excetuando alguns desses movimentos. Claro, o abolicionismo levou ao fim da escravidão, que provavelmente seja a única revolução social do Brasil, tenha sido o 13 de maio de 1888. Então, nós não temos, assim, uma tradição de mobilização permanente. Porque talvez a percepção ou o desejo de cidadania brasileiro seja menor do que ele deveria ser. Eu lhe faço essa pergunta se, por exemplo, quando eu tento entender o porquê que depois da redemocratização, das diretas já, uma vez que Tancredo foi eleito e depois se começou um governo democrático, apesar de ter sido uma eleição indireta, o Brasil só voltou a se manifestar com o escândalo da Era Collor. Depois da Era Collor, o Brasil ainda sofria, e veio o Plano Real, que resolveu o problema da hiperinflação. Sim. E depois o país ficou, digamos, dormindo praticamente, até que se manifestou novamente em junho de 2013. Toda vez que eu consigo alguma coisa, eu marco aquele objetivo e, uma vez conseguido, a população se dissipa de novo e até se reorganizar demora muito tempo. Se o brasileiro tivesse uma ideia de cidadania mais completa, ele continuaria nessa lógica de se manifestar sempre, de ir às ruas com mais frequência para reclamar? Não é porque eu quero só que acabe a ditadura e comece a democracia. Uma vez que isso de alguma forma aconteceu, tá bom, resolveu o problema. Sim. Depois eu preciso do escândalo do Collor. O Collor caiu com o impeachment, bom, então agora acabou o problema. Eu tenho um drama danado no país, que teve mobilização para acabar com a hiperinflação, as fiscais do Sarney, aquela coisa toda. Sim. Mas uma vez que se conseguiu a reestabilização da moeda, acaba-se de novo, ninguém se manifesta. Perfeito. Ou seja, não é uma ideia grandiosa de cidadania. Sim. Alguns valores de cidadania só. Sim. Nós não temos, acho que sem alongar muito, mas democracia mesmo, no sentido de uma plena garantia dos direitos individuais, da liberdade de opinião, manifestação, organização, é a Constituição de 1988. Portanto, é uma coisa muito nova, porque se nós retroagirmos nas Constituições republicanas de 1891, 34, na terrível Constituição de 37, da ditadura do Estado Novo, a de 46, que tem alguns laivos liberais, a Constituição de 67 do regime militar e a emenda de 69, você não tinha um regime plenamente democrático, né? Por exemplo, de organização de todas as tendências políticas, de garantia dos direitos individuais e tal. Então, isso é muito recente. Nós temos uma tradição autoritária muito forte na história brasileira. E as correntes políticas de direita e de esquerda sempre foram autoritárias, né? Portanto, nós nunca tivemos uma direita plenamente democrática, assim como tivemos uma esquerda também autoritária, tal qual a direita. Por isso que, em certos momentos, até eles se aproximaram muito, direita e esquerda. Por exemplo, sobre a concepção da participação do Estado na economia, da importância do Estado. A direita e a esquerda pensavam a mesma coisa. E hoje o senhor acha que tem direita e esquerda? Não, o governo Dilma é um governo de direita, de centro-direita, vai. De esquerda não é nem a pau. Né? Desculpe usar essa expressão mais popular, porque o governo Dilma, basta ver sua base parlamentar, e mais do que sua base parlamentar, a sua ação econômica, social. Então ele mistura, por exemplo, um apoio à ditadura, a mais longa ditadura da América, do continente americano e da América Latina em especial, da história, que é a ditadura castrista, apoia aquela ditadura sanguinária que matou milhares de pessoas, né? E ao mesmo tempo se alia a José Sarney, ou a Jader Barbalho, ou a Renan Calheiros. São coisas aparentemente distantes, mas não são tanto. Se a gente for olhar um pouquinho melhor, tem até seus pontos até de aproximação. Mas o governo Dilma é um governo conservador, no pior sentido da expressão conservador. Porque a expressão correta conservador fora do Brasil é quem quer conservar a lei, a ordem, a democracia, o respeito. Essa é a essência do termo, né? Do termo. Mas no Brasil, conservador virou palavrão. Alguém fala assim, não ganha, fala, puxa, por isso que não há direita no Brasil. Nós somos um país sui generis. Na campanha presidencial de 2002, nós tínhamos 4 candidatos, fundamentalmente, né? Garotinho, Ciro Gomes, Serra e Lula. Os 4 se diziam de esquerda. Então, era inacreditável, ninguém se dizia de direita, todos. Em 2006, tivemos fundamentalmente 3 candidatos, ninguém se dizia de direita. Em 2010, tivemos 3 candidatos mesmo a presidente, ninguém se dizia de direita. Só que o parlamento é controlado pelos setores
arqui-retrógrados no sentido político e tal. Então é engraçado que a direita brasileira, essa direita no pior sentido da expressão, ela não tem candidato presidente, mas ela controla o parlamento. É uma das razões, inclusive, de emperrar qualquer transformação da ordem social, da ordem econômica, da ordem política e tal. Então, o que eu sempre insisto é que no caso nosso aqui, nós temos uma relação que aquelas questões clássicas da Europa, especialmente da Europa, de direita e esquerda, de propostas de mundo tal, aqui elas nunca tiveram puras, como estiveram lá, relativamente puras. O senhor fez menção que nenhum candidato nas últimas 2 eleições presidenciais quis se assumir de direita. Sim. E explicou como que a direita é concebida no Brasil. Sim. Eu sempre tive a impressão de que a esquerda brasileira inexiste, ou não existe, pelo menos na lógica histórica do que é ser esquerda. Esses movimentos de depredação de manifestantes apenas com o intuito de depredar, Sim. se auto-intitularam ou a imprensa os chamou de anarquistas. Sim. Tudo que eu aprendi na história sobre anarquismo ofende o anarquismo. O anarquismo, por incrível que pareça, tem propósito, Sim, né? Claro. O propósito é não ser dirigido por ninguém, de se autorregular em tudo, mas há uma lógica de respeito recíproco. Claro, claro. Por que a gente usa termos errados aqui? É problema educacional? É a pressa em rotular alguma coisa? Dar um nome que chame a atenção logo? Olha, a tua questão é boa. Eu lembro, eu fiquei assistindo por um canal que estava passando ao vivo as manifestações em várias cidades, e a moça dizia, era engraçado, uma âncora lá, ela dizia, olha, aquele manifestante está exaltado, ele estava destruindo uma loja. Aquele lá não é um manifestante exaltado, né? Aquele lá é um baderneiro, um ladrão que está destruindo a coisa. Mas ela chamava ele de manifestante, porque ela tinha medo de denominá-lo pela forma correta. E aí veio a expressão anarquismo. O anarquismo na história do Brasil, é bom lembrar, as grandes greves operárias, 1905, 1906, 1917, São Paulo em 17, em 19, que foi o momento com o maior número de greves, foram a conquista histórica dos trabalhadores aqui em São Paulo, foram justamente os movimentos anarquistas e tal. E, portanto, eu fico lembrando os célebres anarquistas de São Paulo, vou lembrar um jornalista chamado Everardo Dias, se ele visse um black bloc, ele falava, isso daí não tem nada a ver conosco, se ele pudesse estar vivo e tal. Não é porque anarquismo. Não é anarquismo tal, no sentido clássico de Bakunin, de Kropotkin e tal. Então, eu acho que, de um lado, nós temos um medo danado de definir a realidade como ela é. Então, a gente busca mascará-la, né? Esse é um problema que nós temos aqui, é um receio e tal. Em relação à mesma concepção de direita clássica, igual tem na Europa, por exemplo, né? O pensamento do que é um pensamento de direita, o que é uma visão de Estado, de direita, de sociedade, de cultura, há um receio aqui, porque no Brasil, o curioso é o seguinte, se o comunismo nunca deu certo, o Partido Comunista, na maior parte das vezes foi inexpressivo, muitas vezes dava a entender que era mais forte do que era, como no pré-64, mas uma série daquelas ideias, daquelas concepções, tendo em vista que a direita positivista, lá castilhista do Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, quando toma o poder em 30, tinha uma concepção, volto a dizer, muito próxima à concepção socialista aqui no Brasil, houve uma tropicalização do positivismo. O marxismo chega tropicalizado ao Brasil, o positivismo contista francês chega tropicalizado. E essa união criou um coquetel infernal de uma sociedade que não deixa claro o que é direita, centro e esquerda, que não deixa claro as diferenças sobre a concepção de Estado e que tem ódio da diversidade e da diferença. A esquerda tem ódio de conviver com seu opositor, não entende que democracia é conviver com a diferença. Embora seja essa a lógica democrática. Da democracia. Né? E a direita tem ódio de conviver com a diferença, por isso que os dois sempre tiveram perspectiva golpista. A esquerda várias vezes que dá golpe de Estado e a direita várias vezes que dá golpe. Vem daí o que o filósofo Roberto Romano uma vez me contou, que ele disse que o que hoje as redes sociais são, quando você exprime uma opinião, ilegítima, porque é seu direito exprimir uma opinião num ambiente democrático, e você tem toda aquela reclamação, que eu estou sendo muito simpático aqui, mas ele chama de rede de ódio na internet. Perfeito. É essa a razão pela qual as pessoas não conseguem conviver com a diversidade de opinião? Alguém pode ser... Você não precisa odiar a pessoa porque ela tem uma opinião contrária a você. Pode continuar convivendo com ela. Claro. Porque, afinal, a democracia é assim. Claro que, volto a dizer, a democracia é recente no Brasil. E nós não aprendemos o que é uma sociedade democrática. Mas a nossa redemocratização ter ocorrido... Redemocratização nem é uma expressão correta. Se nós não tivermos democracia, não pode redemocratizar o que não teve. Né? O que nós tivemos foram períodos de certas liberdades na história do Brasil.
né? Mas, vamos chamar de redemocratização, quando ela começa a se consolidar a partir dos anos 90, é o momento da internet. Então houve um cruzamento meio infernal também no Brasil. Começa a surgir a internet no momento que a sociedade está se democratizando, vendo o que é democracia, o que é um Estado democrático, o que é separação de poderes, né? Quais são os direitos efetivos do cidadão. Então, nesse momento que a sociedade está começando a entender o que é isso, e há uma estrutura legal para isso, que é a Constituição de 88, que tem muitos defeitos, mas tem muitas qualidades, né? Vem a internet. E aí cria essa relação mesmo de ódio. Não se consegue conviver com a diferença. Você não é meu adversário, eu convivo com adversários, você é meu inimigo, e que o inimigo se destrói. Né? Não se gera guerra. É a guerra. E se a guerra não é política, né? Porque a política é a arte do convencimento, inclusive do convencimento do outro. Né? Como nas sociedades democráticas são assim. Você muitas vezes muda de posição convencido pelo argumento do outro. Muitas vezes no Brasil mudar de posição nem é bem visto, porque quando você muda de posição pelo convencimento, não pelo suborno, pela corrupção, pelo benefício material, mas pelo convencimento político, isso que é democracia. E nós não tivemos isso. Né? Bom, baseado nessa história brasileira e na forma como nos concebemos, pelo menos no coletivo, sim, com as exceções de praxe, nós estamos às margens de um novo debate eleitoral, de uma eleição geral, à exceção de prefeitos e vereadores, todos vão passar pelo crivo eleitoral. O senhor vê alguma chance de ter um debate real hoje no Brasil? Olha, tanto à presidência, quanto ao parlamento, quanto aos governos estaduais? Olha, eu andei, desde 2002, especialmente, mas vamos pegar de 2010 para cá, eu escrevendo em jornais de forma sistemática, ou participando de debates na televisão, em rádio, ou escrevendo livro, fiquei atento bem à conjuntura, porque o historiador muitas vezes está vendo as grandes estruturas e vai escrever depois, décadas depois. Eu quis fazer uma história meio do tempo presente, acompanhar mesmo e tentar ver como que são construídas certas leituras do Brasil no calor da hora mesmo. Então, por exemplo, se nós nos recordarmos que em 2011, 2012, especialmente em 2011, se construiu uma ideia que a presidente da República era uma gestora brilhante, era uma gestora excelente. E eu não sabia de onde acharam que ela era excelente. Eu fiquei pensando que era uma doutora em economia, era falso, ela tinha falsificado o currículo, ela era bacharel em economia, ela sequer tinha defendido a dissertação de mestrado, muito menos a tese de doutorado, era falsificado o currículo. E em qualquer país isso acabaria a carreira política de qualquer um. No Brasil foi visto como algo absolutamente irrelevante. Bem, que ela era uma gestora brilhante. Gestora onde? Eu escrevi uma vez um artigo, brincando numa expressão do Lima Barreto, do Brusundanga, que eu preferia estar vivendo lá. Porque a gestão, aí eu tentava entender, mas é bom no quê? Na infraestrutura, não encontrava as obras. Na gestão econômica, na política externa, no cotidiano da política, na questão do respeito à ética e à moral. Foi o governo que mais teve de se livrar de ministros corruptos. Não porque queria acabar com a corrupção, mas entregava ao mesmo partido o ministério que muitas vezes tinha saído daquele político acusado de corrupção. Ministério das Cidades, foi assim, Ministério dos Transportes, etc. Aí chegou um momento que, além de boa gestora, e não sabia onde, era faxineira. A expressão faxineira nasceu porque ela estava limpando o país da corrupção. Nem o fez, porque continuou nomeando os mesmos ministros, loteando, hoje são 39 ministérios, como era uma péssima gestora. Mas se construiu a terceira versão, que depois de gestora e faxineira, ela ia romper com o seu criador, o Luiz Inácio Lula da Silva. E eu dizia e escrevi que a criatura não tinha vida própria, e criatura que não tem vida própria não rompe com o Criador. Não existe na política alguém que queira caminhar com suas próprias pernas quando não tem condições para tal, sequer partido para isso, porque o partido é dominado pelo Criador, não pela criatura. Ela era uma simples criatura. Da reação Lula e Dilma Rousseff. E o que acontece? Específico. Chegamos em 2014. Nunca na história do Brasil, usando uma expressão ao gosto do criador dela, um presidente influenciou tanto no mandato do seu sucessor como ele. Na verdade, nunca ocorreu isso. Então, a gestora não era boa gestora, a faxineira não era boa faxineira e a criatura não se revoltou contra o criador. Chegamos em 2014, num momento, uma vez um político aí me disse, aí leu um artigo que eu tinha escrito no Estadão, falou, pô, mas que pessimismo. Eu falei, mas é a realidade da política e tal. Ele falou, eu concordo com tudo isso, mas não posso dizer o que você escreveu. aí eu falei, mas porque eu não posso, se eu falar isso, ele falou. Aí eu disse o seguinte, aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, porque muitas vezes eu encontro esse pessoal nos debates, a gente fica conversando, aí a questão quer dizer, as pessoas têm ciência, os mais ilustrados, os mais sérios, porque há bons políticos também, eles sabem que a situação, mas há um temor do enfrentamento,
comportamento, há uma espécie de relaxamento em relação à ética moral. Um deles, outro dia, me disse, porque como eu acompanhei o julgamento do Mensalão e escrevi um livro sobre o Mensalão, ele estava muito triste, ele falou, poxa, mas a dona do Banco Rural não podia ser condenada a uma pena tão severa, a senhora Cátia Rabelo. Ele falou, pô, foi injusto. Eu falei, ao contrário, eu acho que foi injusto. Eu falei, concordo, mas a pena foi pouco. Eu falei, ele vai pegar, a pena devia ser mais severa ainda. Pô, mas você acha isso? Eu falei, é claro, a fraude que ela cometeu, o Banco Rural está envolvido no escândalo Collor, lá atrás, 90, 91, 92, e nunca aconteceu nada. Então há um afrouxamento dos valores éticos, morais, e eu creio que agora em 2014, nós temos fundamentalmente 3 candidatos. Até agora, por incrível que pareça, nós já estamos avançando no ano de 2014, não é clara a diferença entre eles. Por exemplo, deles chegarem e falarem sobre questões fundamentais, sobre a política externa, que diferente. A gente não sabe o que eles não falam. Alguém vai dizer assim, é verdade, na reeleição quem está no cargo leva vantagem. Isso é verdade. Eu sei a política externa que defende a presidente Dilma, que eu discordo, mas eu sei. Agora, eu não sei o que defende Eduardo Campos, eu não sei o que defende Aécio Neves, que deve ser provavelmente os 2 candidatos principais da oposição. Eu não sei o que eles acham da política externa, eu não sei o que eles acham da política econômica. E por que não há esse debate? Eu li seu livro recente, A Década Perdida, que fala dos 10 anos do PT no governo, ou seja, dos 8 do presidente Lula, mais os 2 primeiros da presidente Dilma. Sim. Isso cita ali acho que algumas vezes, não foi apenas uma vez, que a imprensa brasileira seria muito desligada de algumas coisas, inocente, para usar a sua expressão. Sim. Há uma inocência de não perceber que está sendo envolvido pelo rame-rame, não pela discussão das coisas estruturais do país? Ou seja, o que o senhor vai fazer com relação à relação que o Brasil tem com Cuba, visto que este governo, que será o governo anterior na próxima gestão, tem um empréstimo bilionário via BNDES, que por acaso é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, suponho que deveria estar olhando para outras coisas no Brasil. O que você vai fazer com isso? O que o senhor vai fazer com aquilo? Por que esse debate não acontece dessa maneira? Que políticos podem se negar a responder? Claro. Como repórter, eu sei disso, mas você pode continuar insistindo. Claro. Por que o debate não acontece? Olha, acho que no caso do jornalismo, eu desde pequeno, eu sempre gostei muito de ler revista, jornal, tinha maneira de ler enciclopédia, essas coisas. Mas eu leio desde pequeno, 10 anos, 9 anos, eu lia jornal diário, depois revistas semanais, revista mensal, era a realidade. E depois, como historiador, usei muito como fonte os trabalhos jornalísticos. Desde o final do século XIX, no meu trabalho sobre história da seca, usei um amplo material jornalístico dos anos 70, do século XIX e tal. E o que me chama a atenção, no caso só da imprensa, para ser muito rápido, é a pobreza da imprensa brasileira contemporânea. Eu leio o jornal rapidamente. Tem vezes que eu leio tão rápido que eu acho que eu pulei algum caderno. Aí eu falo, não, que não tinha nada que ler. Não só porque o jornal diminuiu de tamanho, ele é menor, o jornal agora, como as letras foram aumentando. Pô, daqui a pouco vai ser uma espécie de revista Caras, o jornal só foto e legenda, porque não há o que ler, né? E você pegava jornais, eu sei que historiador, a gente tem o vício de gostar muito do passado e achar o presente horroroso, pode ser isso, mas a imprensa piorou, e piorou muito, inclusive como espaço de discussão política. Né? Não só pelos jornalistas, tem uma formação muito precária, muitas vezes fazem perguntas absurdas para você, que você acha que ele está brincando, mas é que ele não sabe mesmo, ele está falando, a formação é precária e tal. De um lado a imprensa piorou, e nós não temos, é um fenômeno brasileiro, não é mundial, ocidental ao menos. Falar que a imprensa tem poucos jornais por causa da internet não é verdade, na Inglaterra, não é verdade na França, não é verdade na Espanha, não é verdade em Portugal, não é verdade nos Estados Unidos e tal, mas no Brasil é verdade. Alguma coisa, você tem 3 jornais no país, o Estado, a Folha e o Globo, um pouquinho do 0 Hora no Rio Grande do Sul, eventualmente à tarde na Bahia, e etc, acabou. Né? Então, não é possível, com tiragem de 330 mil exemplares diários, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Agora, quando você retroage a 45, 64, não só você tinha em São Paulo 14 jornais diários aproximadamente, com uma tiragem enorme. Alguém vai dizer assim, mas não tinha televisão, não tinha internet. Mas nos outros países, hoje, tem televisão e tem internet e você tem uma pluralidade muito grande. Então, é difícil eu ter um motivo explicador. Hoje, outro dia, conversando em casa, eu falo, deve ser um momento da história do Brasil que foi tirado o fio da tomada e alguma coisa aconteceu ali. Então, acho que no caso da imprensa é isso, que ela piorou, é inegável. No caso do debate político, piorou muito, porque eu trabalho muitas vezes lendo os anais parlamentares, eu tento acompanhar os debates no parlamento e tal. Fiz isso em vários livros que estudei e tal. Peguei agora recentemente o período do regime militar, inclusive,
que é um livro meu que está saindo agora, pela editora Leia, chama Ditadura Brasileira, eu estava lendo, peguei o período 64, 68, depois peguei 68 a 78, mesmo sob a vigência do AI-5, os debates que tinha no Senado, eu peguei um senador, claro que alguém vai dizer assim, pô, mas aí não vale, eu peguei o Paulo Brossard. Alguém vai dizer assim, mas aí você pega um dos melhores, mas eu peguei o Paulo Brossard. Peguei o Paulo Brossard durante 4 anos, 75, 76, 77, 78, senador pelo MDB, antigamente do Rio Grande do Sul. Os debates que tinha, cara, eu estou lendo e imaginando como é que era o plenário. E a intervenção do senador da Arena, o Jarbas Passarinho era líder da Arena no Senado. Os debates, aquela intensidade, e vendo o Brossard discursando, era uma maravilha. Eu falo assim, pô, em plena vigência da AI-5, ele tem coragem de falar cada coisa, não está nem aí com ameaça de cassação. Eu ligo a TV Senado hoje, eu durmo. Ou eu durmo ou fico irritado. Então, uma coisa ou outra, ou dá insônia, você cura insônia crônica, ou fica com uma raiva com os senadores semi-analfabetos, incapazes e que não sabem do que diz. Então, nós pioramos muito, a elite política brasileira piorou, a elite intelectual piorou, hoje não temos intelectuais participantes da conjuntura. Se você pegar os anos 30, é uma coisa inacreditável, você tem intelectual que faz política. Pode fazer mal ou bem, isso é uma outra questão. Mas o número de poetas políticos, né, agora que eu estou levantando a questão do Estado Novo, né, pô, os caras estão fazendo política, né, ou depois da ditadura, ou antes da ditadura, tal. Então, os intelectuais não fazem política no Brasil. É como se política fosse uma coisa tão nojenta que não é local para se misturar os intelectuais. Vila, eu vou usar uma frase sua para fazer a minha última pergunta a você. Onde é que tirou a tomada do Brasil? Quando foi que tiraram a tomada do Brasil? Por que não há mais debate político? E só se fala de política quando ela é positiva ao seu discurso. Ou seja, eu, quando era estudante de jornalismo, assistia a uma palestra fantástica da filósofa Marilena Chaui, quando do impeachment de Collor. Ou um pouquinho antes, antecedendo o impeachment do Collor, a investigação que resultou no impeachment. Mas eu acompanhei o silêncio dos intelectuais da FEFELESH, da qual ela faz parte, inclusive, que foi criticado, inclusive, pelo filósofo Roberto Romano, da filosofia da Unicamp, dizendo que intelectual de escola pública tem que se manifestar. Claro. Agora, o intelectual não discute política mais, você fez essa menção, sim. Não se discute na escola, não se discute no dia a dia. Por que a política está tão separada, sendo que não se vai fazer nada sem política? Claro, claro. Eu acho que é aquela célebre questão, quando a pergunta é muito boa, nem sempre ela tem boas respostas, ou boa resposta, porque é uma questão que eu me faço também. Muitas vezes eu fico pegando a história recente, estudando a história recente do Brasil, para tentar entender em que momentos isso ocorreu. Será que foi em 1985, em que, com a redemocratização, o fracasso do governo Sarney, a desmoralização da nova república, a campanha de 89... Que era a grande esperança. Que era a grande esperança. Por isso até a expressão nova república... Nova república, construída num discurso que ele apresentou a primeira vez essa expressão, foi em novembro de 1984, em Vitória, no Espírito Santo, quando o Tancredo usou essa expressão. Será que foi ali em 85? Será que foi em 89? Será que o impeachment e a desmoralização da eleição direta presidencial, afinal, era a primeira depois de 29 anos? Uhum. Né? Ou será? Então, eu não tenho simplesmente, para ser muito sincero com você, resposta, porque não é só uma questão da gestão do PT. No governo Fernando Henrique, o debate foi muito pobre também, né, no momento da discussão sobre privatizações, que podia discutir questões mais profundas do Estado brasileiro, questões mais complexas. Em suma, há muito tempo nós discutimos o Brasil. Eu acho que pode ser que o processo, que o nó dessa górdia, dessa questão não foi cortado no momento da redemocratização, em 1985. Uhum. Se fosse para escolher um momento, eu escolheria aquele. Eu acho que houve uma enorme esperança durante 20 anos do regime militar, em que o fim a plena democratização resolveria todos os problemas do Brasil. E os problemas do Brasil eram muito maiores do que simplesmente algo que é importante, que é a plena redemocratização. Eu acho que isso marcou aquele período. Por outro lado, eu acho que a partir de então, os intelectuais foram paulatinamente se afastando da discussão política. Provavelmente, os últimos 20 anos seja o momento da história do Brasil republicano que os intelectuais tenham menos participado da política brasileira. Uhum. Até na República Velha, com todas as limitações da República Velha, você tinha uma participação dos intelectuais que tinha, inclusive, muito menor poder de sobrevivência
numa situação difícil, e hoje a situação de sobrevivência é muito mais fácil do que eu era em 1900, 1910, 1920, mas os intelectuais participavam em 30, 40, 50 e 60, anos 70 até meados dos anos 80. Eu acho que esse afastamento foi muito prejudicial. Veja que os problemas que nós temos em relação à elite política é o mesmo em relação aos intelectuais. Que grande escritor brasileiro, hoje, tem menos que 50 anos? Qual é aquele grande escritor que você fala, eu vou ler esse cara porque eu vou aprender, esse cara é ótimo, é um gênio? Simplesmente não há nenhum. Provavelmente a literatura brasileira não vive um momento tão ruim, tão medíocre como agora. Veja que no passado os clássicos nasciam clássicos. Hoje usar uma expressão de um livro, de um escritor que tenha menos de 50 anos, chamar de clássico, é um absurdo. É um absurdo tal. Então nós não temos. Nós temos um grande teatrólogo, um grande diretor de teatro de menos de 50 anos, um grande dramaturgo com menos de 50 anos. Estou pegando 50 anos como referência. Não temos. Em suma, o país emburreceu. O curioso é o seguinte, o país equilibrou sua economia a partir de 94, criou fundamentos sólidos, relativamente sólidos da economia, teve um crescimento pequeno, não pensa que é um crescimento grande, isso é uma farsa. O período que o Brasil mais cresceu, goste ou não, foi 1968, 1978, é o regime militar. Só em um ano, 1973, cresceu 14%. Nunca na história do Brasil cresceu 14% em um ano, né? Agora, cresceu recentemente em anos 90 e a primeira década do século XXI, mas o país emburreceu. Ele não tem mais uma elite intelectual, ele não tem mais uma elite política. Agora, a pergunta que parece eu, jornalista, e você, o entrevistado, Piotr, é o seguinte: como nós não temos isso e temos empreendedores tão eficazes que conseguem concorrer no mercado internacional, ganhar espaço e concorrer com gente que lá não é Estado, com gente grande, consegue a economia crescer, consegue transformar o cerrado, que era terra, que é considerada lixo, ocupá-lo, transformar o Brasil numa potência agrícola. Então há um descompasso entre os empreendedores das diversas áreas da economia brasileira, né, e o espaço da política e o espaço da cultura. Há um descolamento. Enquanto nós temos empreendedores brilhantes no campo econômico, nós temos péssimos escritores, péssimos poetas. Qual é o poeta mais jovem? Deve ter 70 anos, é o Ferreira Goulart. 70, 80 anos. Não tem mais. Provavelmente. Então, o Brasil, voltamos ao Tom Jobim, não é um país para principiantes com absoluta certeza. Como é possível? Há um país no mundo que tem essa característica? Hoje, eu simplesmente não conheço, porque os Estados Unidos continuam tendo uma elite intelectual, a Europa Ocidental o tem. Até porque tem as discussões entre direita e esquerda, conservadores e liberais. E sempre. E naquela tensão, porque democracia é tensão. Onde não há tensão, é ditadura. Parece que as pessoas não gostam de tensão. É aquilo que o doutor Ulisses dizia. Quer um lugar silencioso? Vá a um cemitério. Pô, você tem lá, mas está todo mundo morto. É verdade, né? A frase do doutor Ulisses agora. Onde a tensão é democracia, onde tem as pessoas discordando tal. Agora, então, por que isso o Brasil? Então, nós temos um incrível descolamento da questão econômica, da questão intelectual, da gestão do Estado, péssima. Nós temos péssimos gestores, com raríssimas exceções, da elite política, ruim, medíocre que nós temos, a maior parte sequer sabe escrever, né? Então, que situação que nós vivemos uma anomalia. Por incrível que pareça, em certo momento deu certo, deu relativamente certo, até o último trimestre de 2008. A partir do último trimestre de 2008, a coisa começou a desandar com a crise internacional. Aí era necessário se readaptar a essa nova conjuntura internacional e o país perdeu o passo. Mas porque não é na hora... 2010 é uma exceção, né? Então, esse descolamento da elite intelectual que estudou, ou seja, de uma sociedade que prima ou que preza pela intelectualidade, pelo estudo, sim, na hora que a prática dá errada, se recorre à teoria, não é? Sim, claro. Se eu não tenho uma teoria forte, eu passo perrengue nessa hora. Sim. É esse o problema que o Brasil está enfrentando hoje? Sim. Que a prática não está conseguindo suportar o tamanho do país. Embora dê certo em várias áreas, sim, mas eu tenho esse problema. Mas é preciso mais. É preciso uma visão estrutural, pensar o Brasil, ter um projeto nacional, saber o que nós seremos daqui 1, 2 décadas. A gente sequer sabe o que nós seremos a semana que vem. Vila, obrigado uma vez mais. Seja sempre bem-vindo, hein? Obrigado. Você acompanhou a entrevista com o historiador Marco Antônio Vila, a primeira de uma série de entrevistas para discutir a realidade desse país. Aliás, um ano especial para o Brasil, um ano de Copa do Mundo
em um ano de eleições gerais. O fato é que o Brasil é seu. O que você faz com ele hoje, amanhã é o resultado. Aliás, amanhã ele continua sendo seu. Até mais, até a próxima.